Evangelho de João, capítulo 18, versículo de número 19, diz a palavra do Senhor. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Anás mandou manietado ao sumo sacerdote Caifás. Até aqui. A Bíblia nos fala do momento crucial na vida de Jesus, e não só na vida de Jesus, mas na vida da humanidade. Quando a Bíblia diz que Jesus, após ser preso no jardim do Getsemane, ainda na madrugada de quinta para sexta-feira, Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote. E Jesus foi levado ali com o intuito de ser julgado pelo sumo sacerdote. Quando nós falamos em sacerdote, nós falamos de alguém que é o representante de uma nação, ou de um povo, ou de uma religião, de uma instituição religiosa diante de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra que desde os primórdios do cristianismo e até mesmo desde os primórdios da própria humanidade, existem sacerdotes, existem homens que oficiam dentro de um templo, ou existem sacerdotes até mesmo anterior à criação de templos. E a Bíblia Sagrada nos mostra que quando Deus ele institui a religião judaica, Deus chama o irmão de Moisés, a saber, Arão, para ser o sumo sacerdote. E Arão então assume esse papel, e a partir daí, então surge o sacerdócio dentro da religião judaica. E o sacerdócio então vai passando por gerações, e entre os sacerdotes existia alguém que era especial, alguém que era específico, que era o sumo sacerdote. A Bíblia Sagrada nos mostra que o povo estava vivendo num momento difícil, onde o próprio sacerdócio estava de alguma forma equivocado na sua liturgia, estava de alguma forma degenerado na sua atuação religiosa. O sacerdócio estava corrompido, o sacerdócio já não era mais o mesmo daquele tempo onde Deus instituíra. A Bíblia Sagrada diz que Deus mandou que fosse feito o tabernáculo, e Deus fez separação do lugar, no tabernáculo, do lugar santo para o lugar santíssimo. E a Bíblia Sagrada diz que no lugar santíssimo foi mandado deixar a arca da aliança, aquela que representava a presença de Deus entre o povo. E a Bíblia Sagrada diz que com o passar do tempo e o povo pecando contra Deus, quando nós chegamos na época de Eli, o sacerdote, juntamente com seus filhos, a Bíblia Sagrada diz que os seus filhos, Ofni e Finéias, eles pegam a arca da aliança e levam para a guerra, e lá eles perdem a batalha, e lá eles morrem, e a arca da aliança também é levada. 20 anos a arca da aliança passa longe do povo de Deus, e consequentemente a própria presença de Deus está afastada do povo. Não é o sacerdote, mas é a arca da aliança. Não é o sacerdote, mas é a presença de Deus que faz diferença na vida do ser humano. As coisas vão se desenvolvendo, e a Bíblia Sagrada diz que Davi traz de volta a arca da aliança, e ali coloca mais uma vez no tabernáculo. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que a história continua se desenvolvendo e desenrolando-se, e a Bíblia Sagrada vai dizer que no tempo, no período em que Nabucodonosor vai invade Judá e leva o povo de Deus cativo para a Babilônia, a partir daquele tempo, a partir daquela época, a arca da aliança desaparece, sai de cena. Não se ouve mais falar na arca da aliança. Existe uma tradição que diz que o profeta Jeremias
pegou a arca da aliança e levou para um monte e enterrou ela em uma caverna, escondeu ela em uma caverna. Não há como sabermos de fato e de verdade o que aconteceu. Quando o povo retorna do cativeiro babilônico, então o povo tenta restabelecer, reconstrói o templo e tenta restabelecer a religião, mas a religião não é mais a mesma porque falta a arca da aliança. E o sumo sacerdote tinha um papel especial e importante, pois o sumo sacerdote era aquele que no dia de Yom Kippur, no dia da expiação, ele ia se apresentar nesse lugar, onde nenhum outro homem era permitido entrar. Ele entrava no Santo dos Santos e ali oferecia sacrifício a Deus pelos seus pecados, e oferecia sacrifício a Deus pelos pecados de toda a nação. Ele entrava apenas uma vez por ano, mas sendo que a arca não existe mais, agora o sumo sacerdote não faz mais essa ação. Não existe mais dia de Yom Kippur, não existe mais dia da expiação, não existe mais o dia em que ele vai até o Santo dos Santos para se apresentar diante de Deus. A Bíblia Sagrada vem e diz que Jesus, ele abriu um novo e vivo caminho, pelo qual nós podemos ir até a presença de Deus e atravessar além do véu. Não existe mais o santuário, não existe mais o tabernáculo, não existe mais o Santo dos Santos terreno, mas Deus nos dá autoridade para entrarmos no Santo dos Santos nos céus. Então nós podemos hoje, nessa hora, nesse momento, estar diante da face, não de uma arca, não de uma caixa de madeira, mas estar face a face com Deus, pela fé em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele foi preso. Algo como 900 soldados prendem Jesus. Eles vão com porretes, eles vão com espada, eles vão com lanças para prender Jesus. E levam Jesus. E a primeira coisa que eles fazem é levar à casa do sumo sacerdote. O que é curioso é que eles levaram Jesus para a casa de Anás. E Anás havia sido sumo sacerdote. Herodes havia estabelecido Anás como sumo sacerdote. Herodes Arquelau, o filho de Herodes o Grande. Porque anteriormente, o sacerdócio ou a função de sumo sacerdote, ela era hereditária. Ela passava de pais para filhos. Mas quando o povo está debaixo da égide romana, agora Roma está controlando também isso. Roma está controlando também a religião. Então, para que você domine um povo, não é necessário que você subjugue cada pessoa individual. Basta você subjugar a aristocracia, a nobreza, aqueles que governam, aqueles que lideram. E o sumo sacerdote era a terceira maior autoridade dentro do povo de Judá. Ele estava abaixo apenas do rei e apenas do governador. A terceira autoridade, maior autoridade para o povo judeu, era o sumo sacerdote. Roma, então, para poder direcionar o povo, para poder pôr cabresto no povo, eles então oficializam ali qual será o sacerdócio. E agora o sumo sacerdote não é aquele que recebe o ofício do seu pai, mas aquele que Roma institui, que Roma coloca para ser o sumo sacerdote. E naturalmente Roma então domina a religião. Os sacerdotes não gozavam de tanto prestígio diante do povo, porque se sabia da índole daqueles homens, se sabia da falta de caráter daqueles homens, mas se respeitava a instituição, se respeitava o cargo, mesmo sabendo do mau caráter dos homens que ali estavam. E Anás havia sido estabelecido por Herodes Arquelau no ano 6 depois de Cristo, como sumo sacerdote. E ali naquele posto ele ficou do ano 6 até o ano 15. Depois do ano 15 ele foi substituído, porque se alguém fizesse alguma coisa que desagradasse Roma, ele perdia, ele era deposto do cargo e poderia até mesmo perder a sua própria vida. Então ele sai, ele é tirado do cargo de sumo sacerdote e outras pessoas assumem, até que no ano 18, o seu genro, José Caifás, assume o sumo sacerdócio.
E ali ele fica como sumo sacerdote até o ano 36, ou seja, de 18 até 36, o sumo sacerdote é José Caifás, que era genro de Anás. Então você percebe que ali era uma coisa de família. Anás, quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus foi levado à casa do sumo sacerdote, ele foi levado até Anás, e Anás não é mais sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote agora é José Caifás, e não Anás. Existem pessoas querendo ocupar lugar que não é deles, ou que um dia foi, mas já foi tirado. Jesus foi levado à presença desse homem, e esse homem interroga Jesus. E a primeira coisa que esse homem interroga Jesus é sobre os seus discípulos e sobre a sua doutrina. Quem segue Jesus e o que Jesus ensina. O diferencial de Jesus é exatamente a sua doutrina. Quando Jesus fala para as pessoas ficam maravilhadas, acima de tudo, com a sua doutrina. E várias vezes as pessoas disseram que Jesus falava não como os escribas, mas como quem tem autoridade. Jesus sabia o que falava e Jesus tinha poder em suas palavras. As palavras de Jesus tocavam os corações, as palavras de Jesus convenciam os homens da sua posição diante de Deus. E Jesus então é interrogado sobre os seus discípulos, aqueles que seguiam Jesus. O alvo, o foco de Anás são os discípulos de Jesus. É curioso pensar, por que os discípulos de Jesus são o alvo daquele homem? Aquele homem estava acostumado com discípulos. Fala-se que nos tempos de Jesus, nos dias de Jesus, em Jerusalém haviam 20.000 sacerdotes. Imagina só uma religião em uma cidade com 20.000 sacerdotes. O povo, os sacerdotes, eles eram divididos em seções para oficiar no templo. E alguns historiadores dizem que cerca de 7.200 sacerdotes oficiavam por dia no templo. Imagine o trânsito de pessoas. Se só sacerdotes existiam tantos, imagine quantos discípulos esses homens tinham. Mas Anás, ele pergunta a Jesus pelos discípulos de Jesus. E por que ele pergunta a Jesus pelos seus discípulos? Aquele homem está acostumado a viver e conviver com várias pessoas, porque ele é o chefe, ou foi o chefe da religião por algum tempo. Ele tinha a função de supervisionar o templo, ele tinha a função de supervisionar o culto, ele tinha a função de guardar o tesouro do templo. Ele é quem tem a chave, ele é quem manda, ele é quem diz. Mas ele inculcou com os discípulos de Jesus. Por que será que ele inculcou com os discípulos de Jesus? Porque talvez, quando ele ouve falar dos discípulos de Jesus, talvez quando ele tem contato com alguns dos discípulos de Jesus, ele que está acostumado a ser seguido por muitos discípulos, talvez ele viu algo diferente nos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus precisam ser diferentes dos discípulos de qualquer outra religião, de qualquer outro povo, de qualquer outro credo. Qual é a função desse homem? Além de supervisionar o templo, além de cuidar do culto, além de guardar as riquezas, o tesouro do templo, o sacerdote tinha pelo menos 3 funções. Quais eram? Oficiar no templo, ou seja, participar, realizar a liturgia do culto, como nós estamos fazendo aqui. Mas o culto deles era diferente, porque o culto deles tinha sacrifício. Então eles precisavam matar os animais, eles precisavam preparar os animais, eles precisavam oferecer os animais. Essa era uma das funções que eles tinham. A segunda função que eles tinham era de ensinar a lei ao povo. Ou seja, de fazer de fato discípulos, de ensinar ao povo o caminho, para que o povo soubesse qual era a vontade de Deus e pudesse corresponder à vontade de Deus. E a terceira coisa que eles deveriam fazer era consultar a Deus, porque o sacerdote é o mediador entre o homem e Deus.
O sacerdote é aquele que recebe de Deus a lei, a palavra, para instruir as pessoas. E é aquele que, através do Urim e do Tumim, eles consultam a Deus, ou seja, eles ouvem a Deus, eles recebem a orientação de Deus com relação ao povo. São essas as funções que o sacerdote tem. Mas o que é que Anás está fazendo? Sendo que nem mesmo o sacerdote, ou sumo sacerdote, ele é mais. Ele está interrogando Jesus. Ele está inquirindo Jesus. É curioso pensar que um homem que deveria estar submisso a Deus, agora está questionando Deus. Agora está interrogando Deus. Agora está inquirindo a Deus. E ele não tinha a mínima ideia de quem estava diante dele. Será que o homem tem a autoridade de inquirir a Deus? Será que o homem tem a autoridade de questionar a Deus? Será que o homem tem a autoridade de sugestionar algo a Deus, de sugerir algo a Deus? Será que o homem tem a autoridade de cobrar algo de Deus? Pois a postura deste homem reflete a postura de muitos nos nossos dias, os quais querem impor as coisas para Jesus, os quais querem que Jesus explique porque as coisas são dessa forma e não são de outra forma. Querem que Jesus seja-lhes submisso, e Jesus nunca será submisso a ninguém. Jesus, os seus discípulos, me fala sobre os seus discípulos. Ele compreendia que os discípulos de Jesus são pessoas diferentes, são pessoas que agem diferentes, são pessoas que pensam diferentes, são pessoas que falam diferente. Por que os discípulos de Jesus chamam a atenção até mesmo das outras religiões? E eu preciso dizer para você que eles chamam, que nós chamamos de uma forma positiva ou negativa. Se você fizer o que é correto, se você praticar a palavra de Deus, você chamará a atenção de uma forma positiva. Mas se você também for infiel, se você for desonesto, se você agir de uma forma desagradável a Deus, ou que desonra a Deus, ou que de alguma forma mancha, macula a imagem, a honra da palavra de Deus, você chamará a atenção também de uma forma negativa. Ele questiona Jesus acerca dos seus discípulos. Talvez também a intenção dele é questionar Jesus acerca dos seus discípulos. É porque ele pensa, nós pegamos o cabeça, agora vamos atrás dos discípulos. E o que me chama a atenção é que Jesus, ele não entrega. O que me chama a atenção é que Jesus, ele não delata. Jesus não aponta, Jesus não diz, mas Jesus protege os seus discípulos. Aqueles que são fiéis e aqueles que não são, porque ele é fiel. Você sabe da história e você sabe que todos abandonaram Jesus. Um vendeu, o outro negou e os outros fugiram. Mas Jesus não delatou. Jesus protegeu a todos. Jesus preservou a todos. Mas eu preciso dizer para você, Jesus te preservar da situação adversa, Jesus te preservar da opressão, Jesus te preservar da perseguição e até mesmo da morte em alguma situação, não significa dizer que Jesus vai preservar a tua alma. Não significa dizer que a tua alma está garantida com Ele. Não significa dizer que Ele vai te levar para o céu. Talvez Ele está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade. Da mesma forma que Pedro teve, Judas também teve. Judas, Jesus disse, é o filho da perdição. Mas Pedro não foi delatado por Jesus. E lá na frente, Pedro então confessa a Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Ele está perguntando a Jesus acerca dos seus discípulos, dos seus seguidores, mas ele pergunta também acerca da sua doutrina. E o que é a doutrina? A doutrina é o ensino, é a instrução, é a orientação,
é a norma de vida que Jesus estabelece para os seus discípulos. E o que é que eu percebo aqui? Que existe um elo, existe uma ligação direta entre os discípulos de Jesus e a sua doutrina. Quem não segue a sua doutrina, inevitavelmente não pode ser seu discípulo. Não será seu discípulo. A principal marca, a principal característica do discípulo de Jesus é praticar a sua doutrina, é praticar os seus ensinamentos, é praticar a sua palavra. Essa é a principal característica de um discípulo de Jesus. E isso é o que determina que uma pessoa de fato, de verdade, é discípulo de Jesus. Do contrário, essa pessoa não pode ser chamada de discípulo, não pode ser enxergada como discípulo e não pode ser tratada como discípulo de Jesus. Ele está perguntando acerca dos discípulos de Jesus. E Jesus diz: sempre que eu falei publicamente. Sempre que eu falei na sinagoga ou no templo. Sempre que eu falei, todas as pessoas ouviram, porque eu nada falei em oculto, eu nada falei escondido. Por que você me perguntas? Por que tu me perguntas? Por que você me pergunta? Pergunte para o povo, pergunte para os judeus, porque eles ouviram o que eu falei. Ou seja, Jesus, quando ele fala claramente, ele jamais vai preservar você de ouvir a sua palavra, seja ela de bênção, seja ela de exortação. Jesus sempre fala abertamente acerca da sua palavra. A palavra de Jesus sempre é clara e sempre é direta. Então o homem, a mulher, não tem o direito de se fazer de rogado, desentendido. A palavra de Deus, quando é liberada, ela tem endereço. Deus direciona a sua palavra direto ao coração de pessoas, e quem quer que receba, e quem quer que ouça, e quem quer que esteja em contato com a palavra de Deus, sabe perfeitamente que é com ele e é com ela que Jesus está falando, porque a sua palavra é clara, a sua palavra é direta. Pergunte a eles acerca da minha palavra, pergunte a eles acerca do meu ensino, pergunte a eles acerca da minha doutrina. Quando Jesus responde desta forma, a Bíblia Sagrada diz que um dos criados, talvez, quando o texto diz criado, talvez não seja exatamente um empregado da casa, talvez seja um dos oficiais que foram prender Jesus. A Bíblia Sagrada diz que ele dá uma bofetada em Jesus e diz: é assim que falas com o sumo sacerdote? E veja o que é que ele está fazendo com o sumo sacerdote, com o sacerdote por excelência. Ele está batendo em Jesus, ele está ferindo Jesus. E quando ele está ferindo Jesus, ele está ferindo Jesus porque ele não recebeu a palavra, porque ele nunca atentou para a palavra, porque ele nunca se submeteu à palavra. E quem não se submete à palavra dele jamais poderá ser seu discípulo, mas inevitavelmente irá feri-lo com palavras, com ações, com atitudes, com comportamento. Quem não é seu discípulo é aquele que não recebe a sua palavra, aquele que não se dobra diante da sua palavra, e esse vai ferir Jesus. Esse vai levar Jesus a decepcionar-se com ele. Ele feriu Jesus. É assim que falas com o sumo sacerdote? Jesus então lhe responde: eu falei mal? Eu fiz mal? Se eu fiz mal, então diz que mal eu fiz. Mas se eu fiz bem, se eu falei a verdade, então por que me feres? Sabe por que fere? Porque Jesus não fez mal, Jesus não falou mal, Jesus não mentiu, Jesus não difamou ninguém. Se tem alguém errado naquela situação, é Anás. Por que ele está errado? Porque primeiro, ele não é mais sumo sacerdote. Segundo, a lei judaica determinava que ninguém podia ser julgado à noite. Ora,
Eles trouxeram Jesus na quarta vigília, à noite, até a casa de Anás para julgar Jesus. Jesus está sendo julgado de noite. Ele está errado, por quê? Porque segundo a lei, ninguém poderia ser julgado no dia anterior a uma festa. Eles estão nas vésperas da Páscoa, a festa mais importante dos judeus. E tem mais, ninguém poderia ser julgado no dia anterior ao Shabat, ou seja, ao sábado. O dia que eles estão julgando Jesus é sexta. Sexta é imediatamente antes do sábado. Ou seja, ele está completamente errado, completamente equivocado. Para ferir Jesus, para maltratar Jesus, para perseguir Jesus, eles passam por cima da sua própria lei. Aqui nós vemos a inversão de valores. E eu me recordo do profeta Isaías, quando no capítulo 5, versículo 20, ele diz: ai daquele que chama o mal bem, e que chama do amargo doce. O profeta está dizendo: ai daquele que torce a lei, ai daquele que torce as coisas, ai daquele que inverte os valores das coisas. Parece que nós vivemos em um tempo como esse. Quem obedece à lei hoje é alvo daqueles que deveriam prezar pela lei. E quem vive fora da lei é privilegiado por aqueles que deveriam exercer e executar a lei. Nós vivemos numa tremenda inversão de valores. O mundo secular vive numa tremenda inversão de valores. Mas dentro da casa de Deus, dentro do sacerdócio, dentro da religião, isso não pode acontecer, isso não pode imperar, isso não pode existir. Dentro da casa de Deus as coisas têm que estar no seu devido lugar. Quem é, quem não é, não é. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Quem merece ser julgado, será. Quem não merece, não será. Nós não podemos viver a inversão de valores. A nossa geração está doente. E as pessoas que fazem o que é errado são aplaudidos. Não, dentro da casa de Deus, não. Dentro da casa de Deus, quem fizer o que é errado será censurado, sim. Será corrigido, sim. Será exortado, sim. Se preciso for perder espaço, perder o que for necessário perder, perderá. O que eu não quero que você perca é a salvação. Jesus disse: se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Ou seja, não interessa como é que você vai chegar lá. Se faltando alguma coisa, faltando alguma parte do corpo, não me interessa. O que me interessa é que você chegue lá. E não dá para chegar lá sem perder algumas coisas. Se você quiser chegar lá sem perder algumas coisas, você não vai chegar. Existe uma música que diz que no céu não entra bagagem. E de fato não entra. Ou você larga a sua bagagem, ou você fica junto com ela. Se Jesus não falou mal, se Jesus não fez mal, se Jesus não agiu mal, então por que Jesus está sendo ferido? Por que responsabilizar Jesus por coisas que ele não tem responsabilidade? Por que culpar Jesus de coisas que ele não tem culpa? Por que não assumimos nós muitas vezes a culpa que é nossa? O que vivemos é resultado das atitudes que tomamos. Mas queremos responsabilizar Jesus, e muitas vezes responsabilizamos, muitas vezes transferimos a culpa para Ele, e Ele não tem culpa nenhuma. Jesus disse: se eu agi mal, então mostra onde é que está o meu erro. Mas se eu estou agindo corretamente, então por que você me bateu? Então por que você me feriu? Sabe por quê? Porque o adágio popular diz que a verdade dói. E por que a verdade dói? Porque a verdade confronta. Por que a verdade dói? Porque a verdade é como um espelho, a qual nós vemos a nossa vida refletido nela, ou refletida nela. Por isso que se fere Jesus, por isso não se submete a Ele, porque a verdade dói, a verdade nos expõe. Jesus disse que o julgamento funciona da seguinte forma, Evangelho de João capítulo 3, versículo 18. Em diante, o julgamento funciona da seguinte forma: Deus enviou a luz ao mundo, mas os homens preferiram as trevas porque as suas obras são más. Se eles vierem para a luz, então
as suas obras serão evidenciadas, serão mostradas, serão manifestas. Por isso eu disse para você, por que os discípulos de Jesus chamam a atenção? Porque eles são vistos, eles são notados. Quer façam coisas corretas, eles serão vistos. Se fizerem coisas erradas, também serão vistos. E aí, quando o discípulo de Jesus faz coisas erradas, inevitavelmente, ele mancha o seu nome como discípulo de Cristo, ele mancha o nome de Cristo, e ele mancha o nome da instituição da qual ele faz parte, ou seja, a igreja. Eu fico olhando muitas vezes, as pessoas não querem ser censuradas, não querem ser exortadas, não querem ser corrigidas, não querem ser disciplinadas, mas não se policiam, mas não fazem as coisas corretamente, mas não fazem as coisas como devem ser feitas. Se você fizer errado, você inevitavelmente vai ter que aceitar a disciplina. E se você não aceitar a disciplina, isso só revela que você, ao invés de ovelha, é bode. Isso só revela que dentro de seu coração existe um ser insubmisso, rebelde, desobediente, pecador por natureza, que rejeita a palavra de Deus. Porque quando Jesus diz, pergunte para o povo o que é que eu falei, todo mundo sabia o que Jesus ensinava, todo mundo sabia da doutrina de Jesus. Então aqueles homens deveriam ter refletido sobre o que Jesus estava falando, deveria ter vindo à sua consciência de que Jesus nunca ensinou nada errado, Jesus não ensinou rebeldia, Jesus não ensinou insubmissão, Jesus nunca levou ninguém a desobedecer a Deus, ou até mesmo de respeitar as autoridades. Muitas vezes querendo questionar Jesus, ou querendo pegar Jesus em alguma pegadinha, fizeram pegadinhas com Jesus, para colocar Jesus contra as autoridades, mas nunca conseguiram. Por quê? Porque Jesus nunca ensinou nada errado a ninguém. Então se você faz coisas erradas, a culpa é sua, o problema é seu, a responsabilidade é sua. Não venha colocar a culpa na religião, não venha colocar a culpa no sacerdote, não venha colocar a culpa em Jesus. É você. É você. E sempre será você. A responsabilidade é sua e não minha. A minha responsabilidade é de te ensinar. Se você vai praticar ou não, aí você presta conta a Ele. Aí você resolve com Ele. Aquelas pessoas deveriam ter pensado o que Jesus ensinou. Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram, é correto pagar imposto a César? Me dá uma moeda. Deram-lhe uma moeda. Eles, quem é o dono dessa esfinge aqui? De quem é a cara que está estampada nessa moeda? É de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus nunca ensinou insubmissão. Por isso que Jesus não tolera insubmissos. Jesus nunca foi rebelde, por isso Jesus não tolera rebeldes. Jesus nunca foi desobediente, por isso Ele não suporta desobedientes. Quando Jesus, Ele se entrega no alto da cruz, Ele não estava fazendo o que Ele queria. Você não vai encontrar na Bíblia Jesus dizendo que queria que aquilo acontecesse. Pelo contrário, no Getsemane Ele ora por 3 vezes pedindo, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 8, você vai ver por algumas vezes Jesus dizer, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se Jesus exige de você submissão, é porque Ele foi submisso. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, ele vai falar que Jesus, Ele existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e humilhou-se, assumindo a forma de servo, assumindo figura de homem, e em figura de servo e em figura de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele nunca foi insubmisso, ele nunca foi desobediente, ele nunca foi rebelde. Por isso Ele pode exigir de nós. E Ele não aceita de nós menos do que o que Ele ofereceu para Deus. Para Deus Ele ofereceu tudo, e de nós Ele exige exatamente a mesma coisa, Ele exige tudo. Quando Jesus diz, pergunte para o povo o que eu falei, pergunte para o povo o que eu ensinei, pergunte para o povo a respeito da minha doutrina, o que é que Jesus está dizendo diante daqueles homens?
que eles também sabiam que Jesus tinha ensinado, mas eles resistiam, eles rejeitavam ouvir a palavra de Jesus. E quando ele pergunta sobre os discípulos de Jesus, havia um povo, um grupo que havia aceitado, recebido a palavra de Jesus. E aqueles que receberam a palavra de Jesus se tornaram suas ovelhas. Em João 10 ele diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ele está dizendo: os meus discípulos são aqueles que ouvem a minha voz, são aqueles que ouvem a minha palavra, são aqueles que praticam o que eu ensinei. Mas vocês têm plena consciência do que eu ensinei também, mas vocês não se submetem, mas vocês não praticam, mas vocês não obedecem. Um sacerdócio corrompido, sobre a égide de Roma, leva o homem a cumprir injustiças ou a realizar injustiças. Nunca esqueça disso. Um sacerdócio corrompido conduz à injustiça. Nós somos sacerdotes, não eu, por ser pastor. Nós somos sacerdotes. Primeira carta de Pedro 2:9. Vós sois raça eleita e sacerdócio real e nação santa. Vocês são sacerdotes do Deus vivo. E o sacerdócio não pode estar corrompido, senão será levado a praticar injustiça. Se você hoje está vivendo na injustiça, praticando injustiça com outros, ou sendo injusto com o próprio Deus, ou sendo injusto por natureza, o seu sacerdócio talvez esteja corrompido. Quem determina o sacerdócio na sua vida talvez não seja Deus, mas talvez seja Roma. E Roma é o símbolo máximo na Bíblia Sagrada do poder das trevas. A Babilônia, descrita em Apocalipse capítulo 17, especialmente, nos fala de Roma. A besta nos fala de Roma. A cidade edificada sobre 7 montes não é outra senão Roma. Quem determina a sua vida, o seu sacerdócio? Deus ou Roma? Mundo, poder das trevas. Quando a Bíblia Sagrada diz que este homem dá uma bofetada em Jesus, Jesus lhe responde. A Bíblia Sagrada diz que Anás então envia Jesus manietado para o sumo sacerdote, agora sim, de fato, o sumo sacerdote Caifás, José Caifás, que era seu genro. Jesus vai amarrado como um ladrão, como um bandido, como um criminoso, como um assassino, comparado às pessoas mais vis, as pessoas mais desprezíveis da sociedade. É assim que Jesus está sendo tratado por essas pessoas. Eu pergunto, como é que Jesus está sendo tratado por você? Anás manda amarrar Jesus, manietar, amarrar. Jesus vai amarrado se apresentar diante de Caifás. E eu pergunto, Jesus tem liberdade na sua vida? Ou na sua vida Jesus continua assim também, manietado, amarrado? Pastor, eu não sei, mas eu vou dizer como é que você sabe. Jesus tem liberdade para fazer o que Ele quiser na sua vida. Jesus, a sua palavra, tem autoridade sobre a sua vida. Você faz exatamente o que Jesus diz, o que Jesus manda, o que Jesus exige. Se você faz, Jesus tem liberdade na sua vida. Se você não faz, Jesus está assim. Jesus está amarrado. Jesus está manietado. Jesus não tem liberdade sobre a sua vida. Aí você pode me perguntar, mas Jesus não é o Pantocrator? Jesus não é o Todo-Poderoso? Não foi Ele que disse que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra? É verdade. Ele é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. E por ser tão poderoso, Ele fez algo que somente Ele poderia fazer. A você, dá nas suas mãos o domínio da sua vida. Dá a você a capacidade de fazer as suas escolhas. Isso só pode ser feito por alguém que tem todo o poder.
Dar a uma criatura miserável, a uma criatura insignificante, a autonomia que ele deu, só ele poderia fazer. E ele fez, mas isso não significa dizer que ele quer ser excluído da nossa vida, mas ele quer que o amemos. E o amor verdadeiro só pode ser demonstrado quando há a possibilidade de não amar. Porque amar não é sentir, amar é escolher. Amar é uma escolha, pois é um mandamento. E mandamento você escolhe se você obedece ou se você não obedece. Você ama de verdade a Jesus? Pois ele lhe pede uma prova do seu amor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 15, ele diz: vocês me amam? Então obedeçam meus mandamentos. Amar por palavras não é amar. Amor de palavras não é amor. O amor verdadeiro, ele procede das atitudes e é revelado, e é manifesto, e é provado através das nossas atitudes. Você o ama? Tenha em mente sempre essa pergunta: você o ama? De que forma você está provando que o ama? De que forma o teu amor pode ser dimensionado? De que forma o teu amor pode ser analisado? Você faz a sua vontade? Você obedece? Se você faz a sua vontade, se você obedece, você o ama de fato, e você pode ser chamado de seu discípulo verdadeiramente. Se não, você não é. Se não, você não ama. Se não, você está no mesmo barco de Caifás e de todos esses sacerdotes, de todos esses que rejeitam Jesus. Como eles, você serve a Deus de aparência. Como eles, a presença de Deus na sua vida não é real. A arca já saiu, a arca não está mais lá. Então, se você não o ama, se você não o obedece, a arca não está mais aqui. A presença dele não é mais uma realidade na sua vida. Que você possa refletir sobre esta palavra e que Deus mostre a você o que precisa ser tirado da sua vida. Quais atitudes precisam ser mudadas, transformadas. O que você precisa fazer para de fato chamar a atenção como um discípulo fiel de Jesus Cristo. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.